no American Master, tenho 18 anos. Eu estudava até agora fazer escola viva. As aulas particulares, um dos maiores motivos era para tentar correr atrás das matérias que eu não dominava. As principais matérias que eu fiz nas aulas foram física e química, principalmente química, que eu estava zerado assim. Daí com as aulas eu consegui ter uma base, conseguir aprender legal e também para ter uma ajuda para estudar, assim, ter um impulso a mais para conseguir estudar, porque estudar sozinho para mim sempre foi uma dificuldade, eu nunca tinha vontade de estudar, sempre tinha muita preguiça, mas daí com as aulas eu tinha um impulso a mais, eu tinha mais coisa para fazer, me faziam estudar por fora e pelas aulas. Eu comecei a aprender bem como tipo, a matéria em si foi muito importante, mas na base das coisas que eu já tinha, que eu já sabia fazer, o que me ajudou mais foi aprender como fazer as questões, como resolver as questões, principalmente do Mackenzie, as dicas que eu recebi dos professores, de como a faculdade em si ela busca essas questões e o que eu preciso saber em cima da matéria para resolver as questões. O primeiro vestibular que eu fiz foi a FEI. Tinha um peso um pouco grande nas costas, mesmo por não ser a faculdade que eu queria, porque se eu não conseguisse passar nessa, eu ia fazer as outras provas com muita pressão em cima de mim. Então, eu consegui fazer a prova bem. Assim, quando eu terminei, eu não achei que eu tivesse ido tão bem. Sim, tivesse resultado razoável, resultado bom, mas daí quando saiu o resultado mesmo, eu vi que eu tinha passado em 10º lugar, negócio que me surpreendeu muito também. Daí depois eu fiz a prova da Mauá, que eu fiz a prova bem tranquilo, assim, eu fiz ela porque não era o que eu queria, e ao mesmo tempo, por não ser o que eu queria e eu já ter passado em outra que também não era o que eu queria, então eu fiz a prova bem tranquila, assim, eu só fiz mesmo por fazer, e eu acabei indo bem, consegui passar, entrei na Mauá também, e daí, muito tempo depois, que eu fui fazer a prova do Mackenzie, que eu já tinha, assim, continuei estudando, continuei fazendo as aulas, mas o ritmo de estudo já tinha diminuído muito, porque eu já tinha resultado de 2 faculdades, então, assim, pesou muito para dar uma descansada, eu dei uma relaxada, mas eu continuei estudando, e daí o Mackenzie que eu queria mesmo, eu fiz a prova um pouquinho mais nervoso, mas eu consegui ir bem, e depois quando saiu o resultado, entrei em 99, fui bem, tive um resultado legal, tirei 75 de nota, e daí entrei nas 3 que eu prestei. O dia a dia era muito bom, assim, nas aulas em si, uma coisa que eu gostei muito, que foi o que mais me fez escolher a Realize, foi quando vocês no começo me falou, tem 3 opções de estudos, que era focar no ensino médio se eu tivesse indo mal, para passar de ano. O outro que era estudar o edital, que era mais como um cursinho mesmo, os cursinhos tradicionais. E o outro que era estudar em cima das provas que eu queria. Que para mim isso daí foi a melhor coisa, porque eu não funciono estudando assim muito teórico, eu não consigo, minha cabeça envolve muita coisa, daí eu acabo ficando perdido, mas daí quando eu fui estudando em cima das questões, e daí quando eu tinha dificuldade em uma questão, eu estudava a matéria que ela passava, e daí eu aprendi a matéria em cima da questão para resolver ela. Achei assim perfeito, porque aprendi a matéria, aprendi a questão, aprendi como resolver. Ainda eu tinha essas provas que eu fiz com os professores, para depois, quando eu fosse estudar sozinho, eu estudar em cima das provas que eu estava fazendo, que não deu tempo de terminar na aula, ou se eu quisesse revisar depois uma questão que eu já tinha feito, eu tinha essas provas, eu tinha os exercícios resolvidos também, então isso daí ajudou muito, muito. Eu recomendaria bem pelo o jeito de estudo de vocês, não é o tradicional, não é você pegar todas as matérias, às vezes tem matérias que para você não é importante, porque você quer fazer, e mesmo assim você tem que estudar porque faz parte da grade do cursinho que você pagou, mas a Realize é diferente. Você fala o que você quer, você fala a faculdade que você quer e você estuda em cima dessa faculdade, em cima dessas matérias, de um jeito diferente. Você estuda a partir de questões, a partir da própria prova, da própria faculdade, então é um foco diferente, é um estudo diferente e é um negócio que funciona, para mim, funciona bem melhor do que um cursinho tradicional, que é teórico, matéria, assim. Você estuda fazendo.